Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Hoje a gente tem um conteúdo super especial preparado para todos vocês que estão buscando inovação, estão buscando aprender mais aí sobre esse cenário do direito, esse cenário inovador, que estão buscando como compreender mais essa aventura que é fazer um curso tradicional como direito e se deparar com questões extremamente inovadoras. Eu digo para vocês que isso é uma delícia, tá? Bom, hoje vamos falar sobre algumas estratégias que são muito eficientes, alguns insights que são, de fato, transformadores para uma advocacia contemporânea, tá? Uma advocacia para startups. Eu sou Tiziano Gadelha, como vocês sabem, sou marido de Caroline, sou pai de Francisco. Nas horas vagas, eu sou advogado de startups. O meu barato é a propriedade intelectual e as transformações que ela faz, principalmente para empresas inovadoras como as startups. Gente, antes de a gente dar início ao conteúdo de fato, eu convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, principalmente no YouTube, no Instagram, no TikTok, para vocês acompanharem esse conteúdo que a gente tem gerado. E lembrando que é questão de causa e efeito, né? Quanto mais engajamento, quanto mais interação a gente tiver aqui, mais conteúdo vai ser produzido. Então fiquem bem à vontade também para criticar, para sugerir temas, sugerir abordagens, sugerir questões mais polêmicas, que vai ser um prazer trazer isso para debate. Beleza? Bom, pessoal, hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que eu garanto a vocês que a advocacia desconhece. Nós vamos abordar todas as possibilidades que o Growth Hacking tem para a advocacia. Gente, se você deseja expandir seus horizontes na advocacia, seja ela uma advocacia mais tradicional, ou seja ela já uma advocacia mais recente, por exemplo, quando eu me formei, eu inclusive prestei prova para a OAB fazendo a peça, né, no exame de ordem de direito trabalhista, porque era a menor matéria e tal, eu achava que era mais fácil de aprender. De fato deu certo lá aquela estratégia, mas uma coisa que eu digo para vocês principalmente áreas como o direito do trabalho passaram por uma revolução gigantesca nos últimos anos. Com a ascensão dessas tecnologias, essas empresas de base tecnológica, o direito precisou ser enfrentado de uma forma, assim, eu acho que nunca antes vista. Porque, pensem comigo, informações basilares das carreiras jurídicas, questões de direito de família, não mudou muito. Ah, não, mas mudou, Tiziano, porque antes tinha a questão do concubinato, tinha a questão do divórcio, que hoje dá para fazer até no cartório e tal. Verdade. Houve um aperfeiçoamento desses pontos. O que mais? Não houve muitos enfrentamentos. Até há muitos debates. Por exemplo, eu cito o sempre professor e agora nosso colega advogado, o decano, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o desembargador João de Figueiredo Alves, que tem artigos incríveis sobre direito de família. Temos também o professor Mário Godoy, que tem estudos fartos, até polêmicos, sobre o tema. E sobre questões de... Enfim, eu não vou verticalizar tanto, mas eles contribuem muito para uma nova advocacia no direito de família. Mas, de uma forma geral, a gente ainda está falando em relacionamentos entre pai, filho, e uma questão fora do relacionamento. E é isso. Direito tributário, gente, é uma eterna discussão sobre é devida essa base de cálculo ou não? É dupla tributação ou não? Tal órgão, tal parte do governo tem o poder de legislar ou não sobre isso? Veja, não muda tanto, tá? No cenário das startups, você tem outras provocações, inclusive
de abordagens, não apenas técnicas. Por exemplo, não se falava até então sobre sandbox regulatório. Veja, embora uma palavra bonita, nada mais é do que uma tradução literal, meio que uma caixinha de areia, meio que um espaço controlado para você lidar com alguns assuntos que até então não havia legislação sobre, ou se havia, a legislação poderia ser ainda discreta, ainda rarefeita sobre alguns temas. No Brasil, a gente pode citar o exemplo do Bacen, né, do Banco Central e da Receita Federal, que tem feito um trabalho muito bom, por isso que a gente está desenvolvendo diversas fintechs. Também não vou verticalizar o exemplo do Nubank, do Will, de tanta gente bacana que está surgindo aí nos últimos anos. Mas bom, vamos lá. Para a gente falar sobre startup de fato, em especial sobre crescimento, sobre estratégia de crescimento, eu vou trazer aqui para vocês algumas provocações de um cara que eu participei de uma aula dele tem 2 semanas lá em São Paulo e eu fiquei de queixo caído, porque eu já conhecia o trabalho dele, mas eu não conhecia o poder de síntese e de impacto que ele tinha. Por mais ou menos 2 horas, esse cara ensinou pra gente coisa que assim, eu não dei conta de anotar tudo. O Sean Ellis, ele é o criador, na verdade, do termo Growth Hacker, que nada mais é que as pessoas que hackeiam o crescimento, que estruturam estratégias, que organizam métodos para o crescimento. Tá? Quando a gente está falando de advocacia, você diz logo o seguinte: a OAB proíbe mercantilização da advocacia. Ok, tudo bem. Eu não estou incitando ninguém a descumprir o código de ética da OAB. O que eu falo é, para você ter um bom faturamento, para você ter tempo livre, para você conseguir viajar com a tua família. Por exemplo, Vitão vai jogar bola hoje. Cara, para Vitor conseguir sair para jogar bola, para fazer o que ele quer, cuidar dos planos dele, Mayra tá lá cuidando do cachorrinho que se machucou e tal, enfim. Para você conseguir cuidar da sua vida assim, sem prejudicar, sem comprometer a tua rentabilidade, a tua carreira de fato, o que você precisa é basicamente entender como crescer. E como crescer não vai ser apenas de forma orgânica, ou seja, não, Tiziano, veja, networking. Eu aprendi na faculdade que o relacionamento, importantíssimo. Networking é óbvio que é indispensável. Mas não é só isso. A gente tem que pensar em produtos. Notem, há 10 anos, 10, 12 anos, quando me apresentaram o conceito de produto para advocacia, eu disse, não, eu me assustei. Eu disse, peraí, como assim produto? A advocacia é serviço. A advocacia é timesheet. A advocacia é êxito, é o grau de complexidade. Meu irmão, produto. Aí você diz, não, mas peraí, não dá. Na advocacia não dá para fazer isso. Tudo bem, aí eu vou provocar vocês. Me diz uma coisa. Uma empresa como o Google é uma empresa inspiradora? Será que o Google é uma empresa que a gente pode olhar e admirar? Se a sua resposta for negativa, então a gente precisa bater um papo ainda. Mas se a sua resposta for positiva, me diz uma coisa. Quando o Google cria e-mail, Gmail, e qualquer pessoa pode usar o Gmail, ele está colocando todo mundo num balaio porque ele criou um produto, concorda? Se eu estiver usando aquele e-mail para simplesmente colocar lá o meu login da Netflix, ou colocar lá o e-mail que eu dei errado no posto de gasolina porque eu não queria que o cara me mandasse e-mail marketing, ou se eu uso para fazer uma assinatura digital importantíssima em comprar um imóvel. Vocês concordam que eu não tenho variação de preço, eu não tenho variação de produto Gmail? O Gmail está lá para mim? É um produto, gente. A gente precisa compreender isso na advocacia. Há 9 anos, eu criei um negócio chamado Como Registrar. A Como Registrar nada mais foi que uma provocação interna no escritório com meus sócios, Marcel e Verônica, dos baita profissionais, Marcel da área tributária, Verônica da área trabalhista. E quando a gente criou a Como Registrar lá atrás, a gente criou com o seguinte objetivo: vamos tentar criar um produto do que a gente já faz. Vamos criar um MVP, uma mínima versão possível, numa tradução literal aí em português,
Vamos tentar criar algo assim para ver se a gente consegue atender de forma mais rápida e mais automatizada. Porque se a gente fizer isso, a gente pode até não ganhar mais dinheiro, mas a gente vai ter mais tempo livre. Ou a gente pode ter mais tempo livre e não ganhar mais dinheiro, ou ganhar mais dinheiro e não ter mais tempo livre, mas ter o mesmo tempo e ganhar mais. Veja, as duas hipóteses são muito positivas. Ter tempo livre e ganhar mais são coisas muito positivas. E a gente criou. Lá atrás a gente errou pra caramba, a gente adotou estratégias erradas, a gente não entendia o que era growth de jeito nenhum. A gente foi por caminhos, a gente gastou muito dinheiro com tecnologia apenas, pouco dinheiro com estratégia. Bom, erramos um bocado e aprendemos muito. No meio do caminho, Marcel e Verônica seguiram outras trajetórias na advocacia mais tradicional e são brilhantes até hoje, obviamente. E o que eu decidi fazer foi tocar como registrar como um filho. Foi meu primeiro filho. Francisco, meu filho, tem 4 anos. Como registrar tem 9. E o meu caso com a como registrar, ele é muito simples de ser explicado. Foi um negócio que a gente criou e cada dia a gente aperfeiçoa mais. Embora o filho seja meu, tem vários padrinhos, várias madrinhas. Ao longo desse tempo, muitas pessoas melhoraram a como registrar. Eu não vou fazer dessa live aqui um agradecimento para todo mundo, mas um beijo aí para todo mundo. Mas o que eu quero dizer é, criamos um produto que era um serviço no nosso escritório de advocacia, que era para o registro de marca. Basicamente o que a gente fez foi comunicar ao mercado que se você contratasse a gente pelo escritório de advocacia, a gente cobraria, por exemplo, R$5.000, mas se você quisesse contratar pela startup que a gente estava montando, custaria, na época, eu acho que era R$1.500, era R$2.000, não lembro bem. Alguma coisa assim, era discrepante, assim, era tipo 80% mais barato, 60% mais barato, alguma coisa assim. Aí você diz, Tiziano, mas você diminuiu muito o preço. Eu aumentei o do escritório. O que aconteceu, pessoal? A gente apresentou para o mercado o seguinte, a gente disse, olha, se você quiser, o escritório cobra 5 mil e a como registrar cobra, sei lá, vamos dizer R$2.000, tá? Aí o cliente perguntava, ué, mas qual a diferença? Aí eu falo, você quer reunião presencial ou não precisa de reunião? Não, eu quero 5 mil. Não, acho que não precisa de reunião não, 2 mil. Tenha certeza que o cliente vai dispensar essa reunião. A questão, pessoal, é que não é uma reunião. É que marcar reunião leva tempo, comparecer à reunião leva tempo. A reunião, quando é presencial, principalmente quando é presencial, ela não dura 30 minutos. Ela não vai durar menos que 1 hora e meia. Então você bloqueou 2 horas do seu tempo para aquilo. Só que normalmente não são 2 horas do seu tempo. Porque se tiver no escritório, você e mais um sócio e outro advogado, você tem que dizer, fulano, tá livre? Dá uma chegada aqui para conversar, ver que negócio. Veja, você bloqueou 1 ou 2 ou 3 horas de várias pessoas. E aquelas pessoas elas terão um horário comprometido depois pelos clientes. Os clientes vão procurar e vão... A palavra que eu estava querendo evitar é incomodar. Os clientes vão incomodar essa turma. Então, gente, isso fazia com que a gente gastasse muito dinheiro com o tempo desperdiçado em reuniões. E o pior, com reuniões, inclusive, que não fechavam, que não eram convertidas em contratos. Tudo bem, criando a como registrar, a gente resolveu esse problema. Claro, a gente tem vários desafios, e eu vou depois falar para vocês cada um deles. Mas o importante para a nossa conversa de hoje é Growth Hacking. É como você utilizar a estratégia para crescimento. O Sean Ellis, ele dá um exemplo muito bom sobre shopping center. Ele fala o seguinte, se você veja a importância da estratégia e de você ter o produto ideal para o público com quem você está conversando. Isso tem nada a ver com o crescimento em si, mas o crescimento ele vai ocorrer de forma decente, de forma organizada, se você tiver um produto aderente com o teu público. Veja, o exemplo que ele dá é o seguinte, um camelô, uma loja que vende, sei lá, capinha de celular. Se esse camelô ele conseguir um espaço de graça no shopping de mais alto luxo do país, e ele estiver lá ao lado da Louis Vuitton, vocês acham mesmo que ao lado da Louis Vuitton esse cara vai conseguir vender aquela capinha dele lá falsificada e tal? Acho que não. Vamos pensar no inverso? O inverso é ainda mais impactante. Imagina pegar uma Gucci da vida,
e levar para o camelódromo. Quem é que vai pagar o preço da Gucci? Entendeu? Isso é você conhecer minimamente seu consumidor. Você tem que mapear, não tem um shopping melhor ou pior que o outro, não. Você tem que entender qual é o shopping que funciona melhor para a tua operação. Eu estou falando em shopping aqui, gente, mas isso pode ser redes sociais. Tem gente que se dá melhor com o TikTok. Eu não me dou muito bem com o TikTok, estou me aventurando por ele hoje em dia. Estou me convencendo a usar o TikTok, mas não sei nem usar esse troço direito. Eu adoro LinkedIn. Bom, eu adoro LinkedIn e Instagram, principalmente LinkedIn. E assim, a gente na faculdade, a gente é meio que estimulado a não ir para as redes sociais. Nos escritórios, pô, aí pessoal, tem que ficar trabalhando e tal, nada de rede social agora e tal, pô, quem nunca passou por isso? Gente, até outro dia, nas empresas, nos escritórios, sites como Facebook, Instagram eram bloqueados. Quer dizer, você não poderia acessar. Aqui no escritório, a gente estimula, todo mundo quando entra aqui, a gente fala, por favor, acesse as tuas redes sociais, seja ativo nas tuas redes sociais. Pessoal, veja só, não tem como captar na advocacia se você não tiver uma presença digital importante. Não tem. Quando eu falo presença digital importante, não é para você ter 10 mil seguidores, 1000 seguidores, não é isso. Se você tiver 100 seguidores, tá bom. Agora é você ter uma base de 100 seguidores que de fato estão te seguindo, não para bater palminha porque você botou uma foto do pôr do sol bonita, ou até legal, se você for um fotógrafo, um artista, etc e tal. Legal. Mas se o teu barato é ser advogado, é advogar, é vender, sei lá, situações de direito civil, sei lá, o direito processual. Tem uns amigos que são lá do processo civil. Se a tua questão é vender material, vender demandas para essa turma, você quer se apresentar para o mercado como um processualista. A pessoa, nos dizeres de alguns amigos meus, que elas são contratadas para ganhar processos, independente de quais sejam os processos. Você tem que estar na rede social, você tem que comunicar isso. Não adianta, eu sou tímido, meu irmão, esquece isso. Se você é tímido, não fica pelado no meio da rua. Beleza, não sou tímido nem doido. Agora você tem que estar nas redes sociais. Se você não quer botar foto sua, não tem problema. Compartilha lá decisões, compartilha lá, comenta situações do cotidiano. Vou dar um exemplo. A gente está passando por um debate muito importante sobre a MP lá das apostas esportivas. Esse é um assunto que me acompanha há um tempo já sabe, que me é muito caro, não vou adentrar nele nessa ocasião, mas eu estou aproveitando para comentar sobre esse assunto onde é pertinente. Por exemplo, no Instagram, volta e meia eu boto lá, mas muito de leve. Por quê? Porque o Instagram é uma plataforma digital para você usar rapidamente. Você não para ler. Então você não vai prospectar um cliente ali de aposta porque você colocou lá uma foto de uma bola. Não vai. No LinkedIn, você já tem uma melhora de aproximação. Mas veja, se eu quiser falar com o cliente final, eu não vou ficar lá, aposta esportiva, não. O que eu tenho que falar é o que interessa para ele. No pessoal de tecnologia, nas startups, o pessoal diz o seguinte, o que eu devo fazer não é falar sobre minhas features, é falar sobre os benefícios que elas geram para o cliente. Vejam, eu não devo, se eu quero advogar na área de, sei lá, de aposta esportiva, eu não devo estar lá apostando, não, mas a crítica, porque a lei é isso, é isso. Não. O que eu tenho que falar é o seguinte, eu quero atender a banca de aposta esportiva, tudo bem, eu vou analisar aquilo e vou falar oportunidades para novos negócios no meio do entretenimento. Beleza, aí eu vou falar, a aposta sempre existiu por isso. O mercado hoje é uma grande oportunidade por isso. O Brasil está começando a abrir por isso. O Brasil não tem... Beleza. Agora, se for no Instagram, no TikTok, eu vou falar de forma leve. Se for no Facebook, no LinkedIn, eu vou falar de uma forma um pouco mais incisiva, claro. Agora, notem, existem nichos de mercado que são mais lucrativos do que outros. Na realidade, quanto mais nichado o mercado, maior o ticket, tá? Então vejam, não é que um advogado criminalista ele ganhe muito mais do que todos os outros advogados. É que os advogados criminalistas que geram o benefício, aquilo que eu falei para vocês, para o cliente dele, ele é mais bem remunerado. Eu tenho alguns amigos que são criminalistas, tem Carol Amorim, tem Joãozinho Vieira, tem Ademar Regueira, tem um monte de gente, João Mazieiro lá de São Paulo, tem um monte de gente fera. Essa turma toda,
eles são muito bem conceituados, não é pelas pós-graduações que eles fizeram, pelos títulos de pós-doc que eles têm, que é importante também, mas eles são muito bem conceituados pelo benefício. Qual é o benefício? É livrar o cliente dele. Por exemplo, um desses, eu não vou entrar em detalhes de nome e tal, outro dia me mostrou uma situação de um cliente dele que foi acusado de colarinho branco e tal, e que estava meio encrencado. E ele fez uma proposta para o cara que, quando ele me disse o valor da proposta, eu disse, não é possível. E ele me mostrou, o cara provou de fato e tal. Por quê? Porque o cara joga, me perdoe o trocadilho, o cara fala o seguinte, velho, vamos fazer o seguinte, você está para ser preso por esse motivo, correto? Tudo bem. Se eu te livrar da prisão, você vai me pagar 500 mil reais. Se eu não te livrar, mas eu te tirar da prisão em até um mês, você vai me pagar 200 mil. E se eu simplesmente te tirar da prisão em até um ano, você me paga 50 mil. Notem que eu estou falando sobre duas coisas aqui. Eu estou falando sobre como você advogar de forma razoavelmente inovadora, tá? Não é tão inovadora, mas já é uma adaptação, não é mais aquela história de, não, eu vou gastar todas as horas e tal. Esquece isso. E eu estou gerando outra coisa. Eu criei outra possibilidade, que é a gente apresentar para o cliente o benefício no contrato de honorários. Note que nos 3 casos ele vai se envolver bastante. Só que se ele trouxer o benefício que o cliente mais quer, que é o de não ser preso, ele vai cobrar mais caro. Isso a gente tem que fazer, tá? E para você fazer isso em escala, você tem que criar produto. Não pense que, não, mas fulano vai me recomendar como um ótimo advogado dessa área. Que não vai. A minha sugestão para vocês é o seguinte, olhe para os nichos de mercado que mais estão crescendo, tá certo? Foquem em algumas empresas para vocês se destacarem. Olhem para esse mercado de startup, por exemplo, não sei, eu gosto muito de mercado, sei lá, eu gosto muito de economia, eu adoro acompanhar a bolsa, novos modelos, ok, vai advogar para as fintechs. Tiziano, como é? Eu vou dizer para os caras que eu fiz a minha pós-graduação e não sei o que. É claro, você tem que se apresentar. Eu coloco o meu currículo na assinatura do meu e-mail. A parada é, quem usa e-mail hoje? Quase ninguém. Meus maiores clientes, eu nunca troquei um e-mail. Agora o WhatsApp a turma usa. Então pensa no seguinte, primeiro lugar, primeira dica, identifica qual nicho você tem maior vínculo, você tem maior interesse. Primeiro. Segundo lugar, entenda que você vai precisar de uma coisa chamada marketing. Marketing não é postei na rede social uma foto bonita, uma foto de um restaurante chique, não sei o quê. Não é isso. E terceiro lugar, compreenda que você precisa ter um produto. São 3 coisas. Produto, marketing e nicho de mercado. Se você não tiver essa tríade produto, marketing e nicho de mercado muito bem identificado, você com certeza não vai conseguir ter um crescimento acelerado. Você não vai conseguir seguir uma estratégia de growth, tá? Independente. Tiziano, mas eu não faço o extrajudicial, o meu negócio é só judicial. O meu negócio é só processo judicial. Então está fora do que você está falando, né? Não, está completamente dentro. Eu não gosto muito de processo judicial. Isso não quer dizer que para você não seja bom. Para Lucas, um amigo meu, processo judicial é a melhor coisa que existe. Ele dorme pensando nas sentenças. Dorme pensando na sustentação oral. Adora esse troço. Não é meu barato. Meu barato é gerar negócio. Meu barato é trazer o benefício para o meu cliente. E não é que o Lucas esteja errado não, tá? É que o meu olhar é sobre as startups, o meu olhar é sobre o benefício que eles podem ter. Por exemplo, advogar para uma startup de um cenário que não está regulamentado, tá? Vamos manter o exemplo das fintechs? Imagina que você atende uma fintech e aquela regulamentação dela não está transparente no Brasil. Ela está operando aí num sandbox regulatório, tá? Como eu falei, sandbox, para quem não estava aqui no início da live, sandbox é quando você faz um acordo com o Estado, com o governo, para você não é nem infringir, mas é você avançar por alguns caminhos que ou não tem legislação ainda, ou de fato poderiam infringir em algum momento. E aí o governo diz, tudo bem, mas a limitação é essa, tá bom? Você vai fazer só isso e vai ser um espaço controlado, é a caixinha de areia, é o parquinho. Quando você leva seu filho para um parquinho, tem lá aquela parte delimitada.
Ali ele pode brincar sozinho, mas só ali. Pronto, é a mesma coisa com as startups. É o parquinho dos empreendedores. Tá? E aí, vamos lá. E aí, como eu falei, esses 3 passos. Primeiro lugar, nicho. Beleza, elegi o nicho das fintechs. Tá. Nas fintechs você tem uma questão importantíssima, a arbitragem, por exemplo. Não a arbitragem no sentido jurídico, mas a arbitragem, por exemplo, de preços. Cara, você vai mandar para o exterior, você vai trazer, como é que você vai fazer? Aí você vai converter em cripto, ou vai converter em token, ou vai... Veja, essa mudança você tem que estudar. Porque antigamente era muito simples você compreender isso. Dólar é a moeda norte-americana, real, por exemplo, é a moeda brasileira. Se eu trago dólar, eu tenho que pagar tais impostos, tenho que falar para tal órgão, tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Beleza, legal, era só isso. Eu não posso ter dólar no Brasil hoje, eu não consigo comprar as coisas em dólar. Quem aqui não compra em sites americanos? Quem aqui não compra em sites pagando em moeda estrangeira? Eu não vou nem entrar no assunto de cripto, tá? Cripto, então você tem que entender qual é o nicho, beleza? Primeira dica. Segunda, você tem que entender de marketing. Gente, estudem marketing. Marketing não é apenas presença digital, embora isso seja algo importante para o marketing. Marketing é a forma como você se apresenta para o seu cliente. Veja, não tem produto bom que o marketing ruim não resolva, só tem um problema. Ele se torna caro. Tem um negócio chamado CAC, custo de aquisição de cliente. CAC é quanto você paga para você ter aquele cliente. Se você tem um marketing muito bom e o teu produto é uma droga, você não vai ter recorrência. Estima-se que as vendas para clientes da base são até 60% mais baratas, o CAC é até 60% menor do que a nova venda. Por exemplo, eu vou te vender, no nosso caso, eu vou te vender um registro de marca. Para eu te vender um segundo registro de marca, é 60% mais barato do que eu vender para, sei lá, Dona Maria, que não é minha cliente. Só que para tu comprar de novo comigo, tu tem que estar satisfeito. Então não basta essa história. Gente, eu abomino esse negócio. Agora, não, advocacia é atividade meio e não atividade fim. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Cliente não te contratou para você tentar ajudá-lo. Cliente te contratou para você resolver o problema dele. É isso que você tem que fazer. Principalmente quando a gente está falando de empresa de base tecnológica. Essas empresas elas não perdem tempo. Você não resolveu, tudo bem. Sai da fila, vem o próximo advogado. Pronto. É assim. Tá? Primeiro lugar, nicho. Segundo lugar, marketing. Entenda bem de marketing e estratégia de marketing para gerar crescimento. O exemplo que eu dou, remarketing, a melhor coisa do mundo. Sabe aquela sensação que você tem quando você está passando lá nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, e você diz, pô, mas fulano tá me perseguindo, pô, eu olhei um tênis uma vez, o negócio tá me perseguindo aqui e tal, não sei o que. O nome disso é remarketing. Não, dizendo, mas é chato. Veja, eu posso achar chato, você também, eu também acho chato flywheel, mas não importa o que a gente acha chato, importa o que vende. Marketing vende. Agora, lembrem do que eu falei no início da nossa conversa. Marketing vende produto ruim, mas torna o CAC caro. Então, tenha um produto ótimo e um marketing também ótimo. Para você seguir na advocacia inovadora, você tem que ir para o terceiro ponto. O terceiro ponto eu falei no nicho, falei no marketing, falta falar do produto. Produto, vejam. Imagina só, eu estou ensinando para vocês, sei lá, tal estratégia de marketing. Olha, para você crescer, você deve fazer SEO. Sem gastar, você vai fazer, no teu site tem que botar assim, a abordagem tem que ser essa, etc e tal. Tua rede social tem que ser isso, tem que usar tal, hashtag, legal. Isso vai, desculpa. Você vai fazer isso, são estratégias de marketing, legal. Mas imagina você fazer isso, contrate a minha consultoria jurídica, por apenas tantos reais, eu te dou 10 horas de consultoria todos os meses. O teu produto é muito ruim, cara, o teu produto é um serviço. Veja de forma diferente. Por apenas não. Você está com medo de ser preso por não pagar imposto, por exemplo? Aí o cara, opa! Aí você continua. Eu consigo te preparar para você nunca ter essa preocupação e sempre desfrutar da vida ao lado das pessoas que você ama.
adquira já, e aí você vende, pode até ser a tua consultoria jurídica, tributária, por exemplo, ou criminal, por exemplo, não sei. Notem, eu estou falando a mesma coisa, só que em abordagens diferentes. Compreendam que não dá mais para a gente ter uma advocacia que ela se diferencia por preços. O nome até de um curso que a gente criou, Oceano Azul do Direito, é por esse motivo, porque o oceano vermelho, o oceano da concorrência, é uma maré sangrenta. É uma briga por preços. Veja, quando é que eu vou ter preço para concorrer com um grande escritório? Nunca. Eles podem dizer, eu vou queimar preço aqui porque eu quero ter tal cliente. Eu não consigo fazer isso. Hoje em dia, graças a Deus, a gente até consegue, mas lá no início não conseguia. Então eu não vou concorrer com eles, eu vou procurar o que eu faço melhor e que eles não conseguem fazer. É aquela analogia que o pessoal fala. Um escritório tradicional, uma advocacia lá mais conservadora, é um grande transatlântico. Você, advogando para startups, você é um jet ski. A manobra que você faz no jet ski é muito mais fácil do que no transatlântico. Não quer dizer que um é ruim e o outro é bom, não. Só que na startup, na advocacia para startup, você tem muita... Perdão, você tem muito mais maleabilidade para se direcionar para outros cantos e chegar talvez até mais rapidamente. Bom, gente, para você criar um produto, você pode usar automatização de processo, você pode usar inteligência artificial. Por exemplo, muito tem se falado na inteligência artificial generativa e tal. Eu vou num outro momento comentar só sobre isso e os benefícios disso para a advocacia, tá? Mas eu posso dar o exemplo do uso da inteligência artificial para as startups. Veja, você vai atender as fintechs, cara, você tem que pedir lá, vai lá no chat GPT, vai lá no, sei lá, a que você quiser usar, e diz, olha, eu quero um relatório dos maiores desafios do setor de fintechs. Ele vai te dar. Pronto. Aí você olha e diz, espera aí, regulamentação, tributação, sei lá, e força de trabalho difusa ou difícil, eu não sei, por exemplo, tá. Você tem aquilo, agora você tem que fazer o seu trabalho. Compreendam, advogado está acostumado a dois tipos de cobrança, contratual e êxito. Contratual que eu digo, um valor agora ou um valor mensal e êxito. Esqueçam isso. Claro, é bom você cobrar desse jeito? Mas tem outras formas. Por exemplo, a gente pode cobrar como... Saiu até esses dias no Valor Econômico, acho que foi semana passada. Os 5 maiores escritórios do Brasil, todos estão com exatamente a mesma proposta. Veirano, Demareste, Matos Filho... qual foi o outro, meu Deus? Matos Filho... Não vou lembrar, mas tem mais um ou dois. Uma letra M também, meu Deus. Bom, não vou lembrar agora. Esses escritórios estão fazendo. O BMA também está nessa lista. Os escritórios estão fazendo o seguinte: olha, para a gente advogar para uma empresa, qualquer empresa que seja, por menor que seja, a gente não consegue te atender por menos de 20 mil por mês. Você vai conversar com uma startup mesmo, uma iniciativa ainda que está lá pequenininha naquele momento e tal. Ela não vai ter 20 mil de verba para pagar para advogado. Não vai. Não, mas vai ser importantíssimo. Ela não vai. Início de operação, ela não vai. Ela pode até ter, porque teve investidor e tal. Mas se for startup enxuta mesmo, um negocinho com mês de operação para validar um negócio, para testar mercado e tal, ela não vai ter grana. O que esses escritórios estão fazendo? Eu vou combinar contigo o seguinte. Anota isso, tá, gente? Anota isso, porque isso é um formato, é um produto que você deve fazer para atender as startups. A gente faz aqui, tá? Não só a gente, diversos escritórios fazem. Vejam, é claro que eu vou defender que o jeito que a gente faz é melhor, mas depois eu explico isso. Hoje eu quero trazer para vocês como vencer com um produto usando produto, marketing e nicho de mercado. Estratégia de growth para você vencer usando essas três análises bem feitas. Vejam, você pode combinar com a startup o seguinte, olha, seria 20 mil reais por mês durante, por exemplo, sei lá, 2, 3 anos. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te cobrar só 2 mil por mês, eu vou dar 90% de desconto, dá 80%, 90%, Ou você cobra 4 mil por mês, você deu 60% de desconto, é isso? 4 mil por mês, 80% de desconto você deu. E essa diferença, a gente vai fazer um mútuo.
conversível, ou seja, a gente vai travar hoje a tua valuation, o teu valor da empresa. Digamos que a startup ela vale, sei lá, 15 milhões de reais. Aí você diz, ó, travei hoje aqui que você vai me dever, vamos lá, uma conta rápida, 500 mil. Você vai me dever 3% mais ou menos da tua startup. Tudo bem, qual é a questão? Se a startup prosperar, ela vai ter um problema que é te pagar. Mas veja, se ela prosperou, isso não é tanto problema. Se a startup quebrar, você também perdeu aquela grana. Por isso que aqueles R$2.000, os R$4.000, o pessoal cobra para minimamente margear o erro, tá? Mas a gente tem que considerar que se a startup ela prosperar, ela vai te remunerar como outras não te remuneraram. A conta é que 90% das startups elas quebram, elas não prosperam. Só que a que prospera, ela não prospera para te entregar um resultado trivial. Ela prospera para te entregar um resultado fantástico. Imagina você conversar com a startup e dizer, digamos que você tenha gordura para fazer o seguinte, olha, eu posso te oferecer isso aqui, eu não vou te cobrar os 20 mil do, sei lá, do Veirano, da Demarest, vou te cobrar só 10 mil. Mas se você não tiver, eu topo te cobrar R$1.000 por mês. Os 9 mil a gente vai acumular. E se você precisar de um trabalho adicional, por exemplo, eu precisei de tal ação judicial que custa 50 mil, 100 mil, 200 mil reais. Você não vai me pagar. A gente vai colocar aquilo naquele nosso mútuo, um instrumento de dívida. E você vai me pagar daqui a, sei lá, 3, 4, 5, 6 anos, ou nos eventos de liquidez. Evento de liquidez é quando ocorre uma compra, um M&A, quando ocorre um investimento. E aí você pode receber esse dinheiro. E aí você tem que fazer a coach com a startup. Eu ensino para vocês isso com muita calma, com muito detalhamento em outra oportunidade. Eu só estou dizendo hoje um produto que dá para fazer, esse produto que eu fiz também, além do registro de marca. Você que acha que o único produto que dá para se fazer é produto digital, é curso, não é. Esse é um dos, é importantíssimo, mas não é o único. Bom, pessoal, para a gente encerrar, eu queria dizer para vocês o seguinte. Tem uma soft skill, tem uma habilidade dessas comportamentais que a gente às vezes deixa de lado pela vaidade acadêmica. Às vezes a gente pensa, eu não preciso ser simpático porque eu sou pós-doc, porque eu tenho 48 livros publicados. Não, mas eu não preciso sentar com o cliente porque ele vem atrás de mim. Veja, você tem que ter uma gestão de relacionamento inteligente com clientes. Isso passa por um CRM, mas não é apenas o CRM. CRM é um software que você pode usar para relacionamento com o cliente, tá? Que ele vai te ajudar em diversas coisas. Por exemplo, ele vai te ajudar a avisar quando é o aniversário do teu cliente, para você mandar os parabéns. Ele vai te ajudar em alguns momentos chaves do processo dele, não da questão do procedimental, mas, por exemplo, se você pode colocar lá para cada 90 dias enviar um relatório para o teu cliente. O CRM vai te lembrar disso. Você pode colocar no CRM quais são as áreas que teu cliente atua. E aí depois você pode pedir ao CRM, eu quero meus clientes todos da área ambiental. E aí o CRM vai trazer, não precisa nem ser o cliente, as pessoas com quem eu tive contato profissional. E aí o CRM vai chegar e vai te dizer, olha, tem aqui essas, sei lá, 6 pessoas do direito ambiental. Aí você lê um artigo interessante, viu no CRM quem são e dispara esse artigo para essas pessoas. Ou, melhor, convida essas pessoas para tomar um café para discutir sobre aquilo. Entendeu? Isso é a melhoria de relacionamento com o cliente. Não pense que relacionamento com o cliente é só, eu vou fumar um charuto, vou tomar um uísque, eu vou jogar bola. Não, tudo isso é bacana, mas não é isso. Tem que fazer isso de forma mais assertiva, de forma mais inteligente, tá? Então você tem que criar essas conexões duradouras e que vão até te gerar o chamado flywheel, né? Vão até te gerar as vendas que estão girando lá, independente de você. Essas vendas elas vão acontecer por indicações que você às vezes nem espera mais, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu reforço o convite para quem quiser nos seguir nas redes sociais. Não deixe de nos acompanhar no YouTube, no Instagram e no TikTok. Assina aqui e bota lá o sininho para você ser notificado assim que a gente produzir conteúdo novo. E manda para a gente qualquer dúvida, qualquer provocação de novo tema e qualquer outra consideração. Beleza? É isso. Valeu, gente. Até a próxima.